Olá, minhas amigas e meus amigos na luta pela democracia, contra o nazifascismo, pelo bem-estar social. Alegrias, muitas alegrias. Quando a gente vê Bolsonaro desesperado, a gente sabe que está no caminho certo da luta. Minhas amigas e meus amigos, eu pedi ao Dimitri Salles, que é professor de direito, é advogado, entende de leis, que fizesse um vídeo explicando para nós esse pedido de Bolsonaro através da Advocacia Geral da União, um pedido de que civis fossem julgados, sejam julgados pelo Supremo Tribunal Militar quando ofenderem a honra das Forças Armadas, o que é uma coisa bem subjetiva, esse julgamento. Mas aí o Dimitri Salles não se limitou só à análise deste pedido da OGU. Ele fez uma análise completa do momento político brasileiro a partir de Arthur Lira, que desmoraliza a CPI, ou seja, desmoraliza um órgão do próprio Congresso, do qual ele pertence, uma outra casa do Congresso ao qual ele pertence, e que na sua declaração contra a CPI já delimita a polarização entre Bolsonaro e Lula. Vamos ouvir Dimitri Salles. As eleições de 2022 já começaram. Os grupos políticos que pretendem disputar a presidência da República já se movem na direção do fronte da batalha eleitoral, já movem as suas tropas antecipando o processo político de 2022. A razão disso são dois grandes movimentos que acontecem no Brasil. Por um lado, manifestações em todo o país, reunindo centenas de milhares de pessoas que protestam contra o governo Bolsonaro, exigindo vacina no braço, comida no prato. Por outro lado, a CPI da Covid-19 no Senado Federal, que tem tirado o governo de uma situação cômoda, expondo autoridades, cobrando respostas, colocando aqueles que até então não haviam prestado qualquer satisfação na condição de testemunhas, de depoentes, tendo que prestar contas ao tempo que são vistos por todo o país. Esses movimentos antecipam um processo político que se pretendia ocorrer no momento de mais tranquilidade para o governo Bolsonaro. A expectativa dos palácios de Brasília é que 2022 fosse um ano mais tranquilo, é que pelo menos o Bolsonaro poderia competir em condição de igualdade, ao menos na disputa da narrativa, em dois aspectos. O primeiro, a responsabilidade pela imunização da população brasileira. Bolsonaro travaria, e já inicia esse processo, vai tentar travar a disputa da narrativa sobre quem são os responsáveis pela imunização da população brasileira, que de fato são os governadores, porque do governo federal não veio iniciativas, não veio efetivamente ações que pudessem gerar compra de vacinas e, portanto, um processo de imunização geral da população. Todo o esforço tem sido dos governadores. Mas o Bolsonaro vai disputar o protagonismo deste processo. Por outro lado, uma certa ideia de crescimento econômico. O ligeiro crescimento do PIB no começo desse ano fez sugerir, no âmbito do governo federal, a ideia de que a economia vai prosperar. Ainda que tenha algum crescimento mais tímido, quase imperceptível, far-se-á a disputa de que a situação econômica está melhorando, dando a Bolsonaro condição de ir para a disputa eleitoral. Acontece que no meio do caminho, o governo federal se deparou tanto com as manifestações, que por sinal tendem a crescer, das mais variadas formas, quanto ao avanço da apuração da CPI. Apuração essa que poderá resultar em obter resultados que apontem efetivamente responsáveis pelas mais de 500 mil mortes de brasileiras e brasileiros pela pandemia. A reação do governo Bolsonaro, o que faz antecipar o processo eleitoral, começa a ser percebida, especialmente no dia de ontem. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, deu uma entrevista desqualificando a CPI, dizendo que a CPI não vai dar em nada. No fundo, o Arthur Lira começa a montar uma narrativa para desqualificar as conclusões que chegará à CPI, autorizando a criação desde já de notícias do tipo: essa é uma CPI meramente oposicionista, essa é uma CPI anti-Bolsonaro, e aquilo que ela concluir não tem qualquer validade. Ele autoriza a repetição desse discurso por outros parlamentares, país afora. A novidade desse processo é que é o presidente de uma das casas do Congresso Nacional desqualificando o trabalho de membros de uma outra casa do Congresso Nacional.
Isso nunca aconteceu no Brasil. E isso traz, ao mesmo tempo, um certo espanto, mas um dever de observar para a ação do Arthur Lira, na direção que ele aponta de desqualificar os resultados da CPI. Há um outro movimento. O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, numa ação direta, numa ação de descumprimento de preceito fundamental no âmbito do Supremo Tribunal Federal, defendeu que crimes contra a honra, por exemplo, injúria, praticados contra militares ou contra as Forças Armadas, devem ser punidos pela Justiça Militar. Numa ação movida pela Associação Brasileira de Imprensa, que tenta impedir a perseguição a jornalistas, o governo tem insistido que qualquer denúncia que possa ferir, ainda que subjetivamente, o brio das Forças Armadas, caberá à Justiça Militar apurar e punir os responsáveis. O governo se baseia numa lei de 1969, uma lei que veio logo depois do Ato Institucional número 5, que é a própria expressão do espírito autoritário da ditadura. Uma lei que não poderia ter sido recepcionada pela democracia, pela Constituição de 88. Porque num Estado democrático, não há que se criar nenhum tipo de privilégio na apuração contra civis que, porventura, acusam militares ou as Forças Armadas. Isso porque numa democracia, num Estado plenamente democrático, a sociedade civil tem o dever de cobrar, de manter vigilância sobre os poderes e especialmente sobre as Forças Armadas. O que eu quero dizer com isso é que Forças Armadas e poderes instituídos se submetem ao controle da sociedade civil. Isso é típico de democracia. E ao propor a manutenção da vigência de uma lei de 1969, colocando os cidadãos comuns sob o julgo de tribunais militares, Bolsonaro acena para as Forças Armadas para mantê-las fiel ao seu intento de governabilidade, seja por uma eleição, seja por um golpe, criando uma expectativa de cordialidade com as Forças Armadas, colocando-as acima da sociedade, o que é um fato inaceitável numa democracia. Há também outros dois movimentos de reação. No dia de ontem, índios foram gravemente atacados pela polícia num protesto no Distrito Federal. Protestavam contra a aprovação de um projeto de lei que vai fulminar a possibilidade da preservação das suas terras, que vai estrangular uma conquista da Constituição de 88. E foram violentamente reprimidos pela Polícia Militar do Distrito Federal. Ao mesmo tempo que já começou a haver uma disputa de narrativa sobre a responsabilidade de que índios teriam flechado policiais e de que isso justificaria a violência contra qualquer forma de manifestação pacífica democrática. Deputados bolsonaristas ou bolsonaristas arrependidos que tenderão a ser bolsonaristas no próximo ano já se movimentaram para justificar a ação violenta da Polícia Militar do Distrito Federal. E ainda há o protagonismo dos negacionistas convictos na CPI, que é uma outra questão que a CPI precisa ficar muito atenta. O depoimento do deputado Osmar Terra revela um certo autoelogio ao seu desempenho negacionista, que não passa de um autoelogio à sua própria ignorância, mas que tem uma finalidade: afirmar os postulados que levaram o governo Bolsonaro a negar a compra de vacinas. A postura do deputado Osmar Terra, que é médico, e de outros médicos que já estiveram na CPI, não é só a expressão de uma ignorância tida como elogio, mas é também a disputa da narrativa para sustentar o governo Bolsonaro naquilo que lhe foi pior: a inércia proposital em comprar vacinas e preservar vidas, combater a pandemia e preservar vidas. Mesmo a histeria de Bolsonaro, quando atacou uma jornalista há poucos dias atrás, e como tem feito com a imprensa, sabe aquela coisa de que o louco também tem sua razão? O cara pode ser louco, mas não rasga dinheiro. Mesmo a histeria de Bolsonaro, de mandar todo mundo calar a boca, ali, na fala dele, ele solta duas questões. Quando ele acusa a imprensa de, primeiro, ser contra ou acabar com a família brasileira,
e acabar com a religião. O Bolsonaro, mesmo no momento de perda de controle, que acho que ele nunca teve, mas da expressão do seu descontrole, ele consegue pontuar a disputa moral em que sustenta um pouco o seu governo. Ao dizer que a imprensa, e isso não faz o menor sentido, ela está acabando com a família e com a religião. Isso vai ecoar na sua base como alguém que está lutando contra a imprensa, que tanto mal faz à família e à religião. Quando não faz nenhum sentido tudo isso, no ouvido dos bolsonaristas, isso é recebido como uma bela canção. Eu digo tudo isso para dizer que, desde já, nós temos que estar atentos ao processo eleitoral. 2022 será provavelmente uma eleição plebiscitária. Não acredito que apareça uma terceira via. Mas mais do que isso, talvez será o mais violento processo eleitoral já vivido na história do Brasil. Nós temos que ficar atentos que se em 2018 a disputa se dava silenciosamente por fake news nos grupos de WhatsApp, ou no silêncio do presidente que se ausentava dos debates, a mim me parece que a disputa de 2022 será dentro deste campo, mas para além do campo das redes sociais. Será uma disputa que tenderá a ir para as ruas de forma muito violenta. E isso só será possível com a manutenção de alguns postulados do governo Bolsonaro, seja a luta contra os indígenas, em favor do agronegócio, e não é à toa que a Polícia Militar do Distrito Federal foi tão violenta com as manifestações indígenas no dia de ontem, ou mesmo na disputa moral pelos valores da religião, contra a ideologia de gênero, contra os pecaminosos LGBT. O Bolsonaro se armará desses discursos, municiando a sua tropa de atos de violência no processo eleitoral que tenderá a decidir não só a presidência da República, mas o futuro da democracia brasileira. Por isso que a gente tem que estar muito atento ao Ricardo Salles, muito atento à ministra Damares, que muito pouco fala, mas muito faz, muito atento às Forças Armadas. O que está em jogo no próximo, desde agora, não é só quem ocupará o Palácio do Planalto, mas o que será da democracia brasileira, o que será das liberdades de cada uma e de cada um de nós.